Na Band FM, quem ama não esquece. Sofrer uma decepção dói. Dói em qualquer pessoa. Mas quando vem de onde a gente menos espera, olha, fica quase impossível de superar. E o mais doloroso é perceber que nem sempre as pessoas têm com a gente a consideração que temos por elas. E aí, além de decepcionado, a gente fica se sentindo idiota. Eu ainda era criança quando eu conheci o Renan. A gente morou na mesma rua e eu tenho lembranças da gente brincando, sabe? Depois, quando já era maior, ele se mudou e acabamos perdendo o contato. Até que há uns 2 anos, a gente se reencontrou pelas redes sociais. Eu demorei para lembrar dele, mas ele disse que nunca tinha esquecido de mim. No começo achei que era papo furado, né? Imagina. Mas aí conversa vai, conversa vem. Eu percebi que ele realmente tinha memórias comigo. Memórias que eu nem fazia ideia que ele lembrava. Fazia tanto tempo. Mas sabe, eu fiquei impressionada com ele. Era tão bonito, tinha um bom papo. Parecia pelo menos um cara trabalhador, inteligente. E aí a gente passou a trocar mensagens sem parar. Um dia ele me convidou para sair, mas sei lá, eu não estava assim tão afim ainda. A verdade é que eu sempre fui meio tímida. Gostava de ficar ali conversando, mas daí sair, não sei. Tinha medo de não ser legal, sabe? De não ter assunto, 1000 coisas, mas ele insistiu tanto que eu acabei topando. Que bom que você veio, Thalita. Eu tava quase desistindo. Não, mentira, vai. Eu não ia desistir, não. Não me leva a mal, não. É que faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Olha aqui, tá tudo certo. A gente pode se conhecer de novo, começar do zero, sabe? Legal. Eu prometo. Eu sou um cara legal. E olha, eu não vou te fazer perder o seu tempo. Fica tranquila. Você tem que confiar em mim. Olha, sair com ele foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Logo a gente estava namorando e ele era o melhor namorado do mundo. Ai, tão carinhoso, tão amoroso, cuidadoso comigo, sabe? Eu nunca tinha sido tratada daquele jeito e sei lá, aquilo parecia um sonho. Minhas amigas brincavam que eu tinha tirado a sorte grande, né? Minha família amava o Renan, amava. E eu reconhecia. Eu tinha que reconhecer que ele era um verdadeiro achado. Eu lembro que naquela fase de começo de namoro, eu estava tão feliz, que todos os dias mesmo, sem faltar nenhum, eu agradecia a Deus assim que eu acordava e eu agradecia antes de dormir também. Todos os dias, porque era tão bom, era bom demais. Eu estava feliz de verdade. Eu achei que com o tempo o Renan ia mudar, né? Ia ser menos perfeito. Essa que é a verdade. Só que nada, imagina. O tempo passava e ele só melhorava. Pensa numa pessoa que te coloca num pedestal, que te enche assim de elogios o tempo todo, que te valoriza, que demonstra o tempo todo o quanto te ama. Esse era o Renan. A gente discutia muito pouco porque ele era uma pessoa leve, sabe? De bem com a vida, que se esforçava para sempre estar tudo bem. Eu sempre morei com a minha mãe e o meu pai, que já são mais velhos, né? E o Renan ficava a maior parte da semana na minha casa. Só que aí, no começo desse ano, tudo virou de cabeça para baixo, né? Você sabe, né, do que eu tô falando. Dessa porcaria desse coronavírus que chegou na nossa vida. Bom, no começo ainda era tudo muito incerto. A gente nem sabia como seria aqui no Brasil. Mas bem no comecinho mesmo, a mãe do Renan ficou doente. E ele foi passar uns dias na casa dela. A gente nem achou que fosse o tal do coronavírus. Mas como ele era o filho único, foi passar o fim de semana cuidando da mãe. Ela não chegou a precisar ir para o hospital, nada disso. Mas como estava fraca, ela estava bem fraquinha mesmo, ele foi ficando mais e mais dias com ela. Até porque ele já tinha sido autorizado a trabalhar de casa, então não tinha por que voltar, né? Ela nunca chegou a fazer exame.
Mas nós tínhamos certeza de que ela tinha pegado o tal do coronavírus. Tanto porque alguns dias depois o Renan também começou a se sentir mal. Ele até me ligou. E quando ele me ligou, eu vou dizer pra você, eu fiquei muito assustada. Sabe o que é, Thalita? É que eu não tô me sentindo nada bem. Sei lá, eu acho que eu peguei essa doença. Meu amor, mas como é que você tá, Renan? Não é melhor você ir pro hospital? Os hospitais estão lotados. Eu prefiro ficar aqui mesmo, me cuidando, sabe? Acho melhor. E também acho melhor a gente não se ver por uns dias, viu? Porque mesmo sem ter certeza, eu não quero te colocar em risco. E quem é que vai cuidar de você, meu amor? Não, fica tranquila. Você pode ficar tranquila. Eu vou me cuidar e se por acaso eu piorar, aí eu prometo que eu vou pro hospital. O Renan, coitado, ficou morrendo de medo de me ver, porque além de eu morar com os meus pais, que já eram mais velhos, eu também tinha um agravante de ser diabética. Eu achei que ele deveria ir fazer logo o teste, sabe? Mas só que ele era teimoso, dizer que preferia ficar em casa, descansando, sem fazer nada. E assim eu me afastei do meu namorado por quase 20 dias. Ele disse que era esse mais ou menos o prazo certo pra gente não correr nenhum tipo de risco. A gente nunca tinha ficado nem 2 dias sem se ver. Olha, pensa numa pessoa que estava morrendo de saudade. Eu quase morri de saudade dele. Mas acima de tudo eu fiquei tão preocupada. O meu coração estava apertado, sabe? Só de ver o Renan assim doente e eu não poder fazer nada para ajudar. Ele me ligava, dizia que estava sentindo muita dor de cabeça, que sentia falta de ar, que tinha febre, muita febre. Aí, um dia ou outro, ele se sentia melhor e voltava a piorar. Que agonia, meu Deus. É muita agonia. Essa doença, sabe? Essa doença realmente judia mesmo. Quando o Renan voltou, nossa, eu até chorei de emoção. Eu abraçava ele forte, sabe? Eu beijava cada pedacinho dele, eu ficava beijando. Eu tive tanto medo de perder meu namorado. Depois eu dei bronca nele, né? Dei uma bronca daquelas por não ter procurado um hospital. Onde já se viu? Isso não se faz, gente. É muito sério. E aí a gente retornou pra nossa vida e o Renan meio que se mudou pra minha casa pra passar o resto da quarentena comigo. Ficou tudo normal, sabe? Como sempre tinha sido. Nosso namoro sempre foi tão perfeito, né? Cheio de amor, cheio de carinho, como sempre. Um dia ele estava tomando banho e tocou o telefone dele. Quando eu vi que era minha sogra, a mãe dele, eu atendi. Eu nem tinha falado com ela desde que ela tinha adoecido, então eu fui logo atendendo e perguntando se ela estava bem. Ela disse que sim, mas disse que estava com saudade do Renan, porque não falava com ele há quase 1 mês. Como assim não falava com ele há quase 1 mês? O Renan só tinha voltado para casa há 4 dias. E até então ele estava lá em isolamento na casa da mãe dele. Ou, pelo menos era o que ele tinha me dito. Eu não deixei ela perceber que tinha cometido uma gafe. Eu só fui dando corda e mais corda. E ela falando que quando ficou doente, ele foi lá visitar ela, mas que foi embora no dia seguinte. Meu sangue foi subindo, sabe? Eu já não conseguia mais disfarçar. Eu desliguei com a minha sogra dizendo que daria o recado para ele. Quando o Renan saiu do banho, ele deve ter visto na minha cara que tinha acontecido alguma coisa, porque ele foi logo perguntando o que eu tinha. Quando eu falei que a mãe dele tinha ligado, o Renan ficou branco. Ah, é? Vocês conversaram sobre o quê? O que vocês falaram, Thalita? Não se faz de sonso não, Renan. Onde é que você estava esses dias todos? Fala pra mim. Onde é que você estava esses dias todos que você não estava na sua mãe? Como assim? Como não é? Você tá maluca? Claro que eu tava lá. Renan, para de me fazer de idiota. Não tem saída. Ela falou que você só ficou 1 dia lá. 1 dia. Ela falou também que não te vê há tempos, Renan. Fala. Vai, fala que eu quero ouvir. Fala logo.
Imagina, ela tá doida, ela deve estar brincando com você. Pra mim, olha, era só o que faltava. Eu acabei de me curar e você desconfiando de mim. Escuta aqui, Renan, escuta aqui. Eu posso ser muita coisa, mas eu não sou trouxa. Chega de mentira, chega, não vai adiantar. É mais digno você falar a verdade de uma vez. Fala! Thalita, olha, meu Deus do céu. Que situação. Thalita, olha, o que aconteceu foi... Tá bom, eu vou admitir, eu menti. E foi assim que eu descobri que meu namorado perfeito era uma farsa. Eu precisei ter muito sangue frio e paciência para arrancar tudo. Mas o Renan falou que acabou aqueles dias todos ficando na casa de uma vizinha. Uma qualquer aí que vivia dando mole para ele. Isso foi o que ele me disse, né? Isso foi o que ele me contou. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo, eu não podia, parecia piada. O Renan, gente, o Renan era perfeito. Ouviu o que eu falei? Perfeito. Ele era daquele que largava o celular na minha mão, que nunca deu um mínimo motivo para eu desconfiar dele. Como é que eu pude ser tão boba? Ele ficou lá, chorando, me garantindo que tinha sido a primeira e única vez que ele tinha me traído. Que não sabia o que tinha dado nele, me pediu perdão, chorou. Disse que eu era a mulher da vida dele. Falso. 1000 vezes falso. Muito falso. Quando eu lembrava daqueles dias, dele falando comigo no telefone, fazendo vozinha de doente, sabe? Dizendo que estava com dor. E eu aqui preocupada, morrendo de medo, pensando até em me arriscar para ir lá ficar com ele. Nossa, quando eu lembro disso, eu juro, eu tenho vontade de voar no pescoço dele, de bater com força, sabe? Com muita força. Aquilo não fazia sentido nenhum. Aquele não era o Renan. Ou era? Eu que tinha sido boba, né? Será que eu que fui tão ingênua? Como é que eu pude me enganar tanto, gente? Como? Eu confiava nele de olhos fechados. Eu fui traída de uma maneira tão nojenta, tão baixa. Ele usou um assunto tão sério como uma doença grave para dar uma escapada. Que papelão, meu Deus, que coisa ridícula. Ele foi mesmo capaz de fingir que estava doente. Isso é até pecado, gente. Tem gente sofrendo, tem gente morrendo. E ele brincando. E ele zoando. Eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu mandei ele embora da minha casa na mesma hora. Eu não queria mais ouvir nenhuma explicação, muito menos olhar para a cara dele. O Renan foi a maior decepção da minha vida. De verdade. Ele não enganou só a mim, não. Ele enganou todo mundo, amigos, família. Ninguém acredita quando eu falo, ninguém. Quando eu falo o que ele aprontou, todo mundo fala, não é possível. Sabe, tudo isso mexeu demais comigo. Além de toda essa situação que a gente está vivendo, essa pandemia, risco de pegar essa doença, medo, eu ainda sofri uma traição dessas. E eu me fechei, sabe? Eu perdi o ânimo, me senti humilhada. E foi só ouvindo uma história da Band FM há alguns dias que eu decidi também contar a minha. Na história tinha um homem contando no Quem Ama Não Esquece também, que descobriu a traição agora na pandemia. E aí eu comecei a ler os comentários, depois no Facebook, e todos os ouvintes deram o maior apoio para ele. Eu acho que no fundo, eu decidi escrever para, além de desabafar, né, além de poder contar o que aconteceu, também receber um pouco de carinho, é isso. Porque é isso que eu tô precisando. Tô precisando de carinho. Eu não quero ser uma pessoa amarga, mas que a minha história sirva de lição para todo mundo, sabe? Confiar mesmo assim, de olhos fechados? Não, em ninguém. Nunca. Porque aí você não corre o risco de sofrer.